Já é sexta-feira e desde o final de semana passado eu sabia que essa semana seria marcada por dois temas importantes, pelo menos para mim, na internet, né, e no mundo, né? O primeiro, cronologicamente, a votação do marco temporal, felizmente derrotado, porque é vergonhoso, mas eu não consegui comemorar porque fiquei completamente enojado pela proposta do Toffoli, que condena as terras indígenas à destruição através da legalização da mineração. E as terras estão completamente cercadas por mineradoras, elas estão doidas para invadir. Esse Toffoli é mais um exemplo de que Lula não é muito bom para escolher ministro do Supremo. E o segundo tema, fundamental para mim e para minha bolha no Twitter, é a entrevista de Rafael Machado por Breno Altman no Opera Mundi. Muita gente criticou o Breno Altman pela decisão de dar palco, né? É o termo usado, né? Para uma pessoa com tendências assumidamente fascistas. Por outro lado, o Breno se defendeu, dizendo que ele não estava dando palco, ele estava expondo o dunguinismo, né? Que é uma ideologia que vem se espalhando muito aí, principalmente entre jovens, porque supostamente, enfim, né, nem falo supostamente, porque combinaria, né, elementos de marxismo, fascismo e liberalismo, ou pós-liberalismo. Eu digo que combina, e não supostamente combina, porque eu não me sinto preparado para falar sobre dunguinismo, de forma alguma. Eu estou aprendendo, né? Acompanho muito as publicações do Jus, da Letícia Bicicleta, que apontam para outros textos. Enfim, tem um material já interessante sobre esse tema, que é arriscado, é perigoso, é tenso, porque tudo que o fascismo é o mal dos nossos tempos, né? Então, se envolve fascismo, a gente tem que estar atento. E essa relação do fascismo com a questão do próprio marco temporal também não é nada irrelevante, né? E então eu decidi comentar a entrevista de Breno Altman com esse Rafael Machado, e especialmente também porque Breno, eu fiz uma postagem pedindo, Breno Altman, comenta a questão do marco temporal. E não só ele fez, né? Ele viu minha postagem, ele deu like, agradeço muito, Breno. Ele deu like e praticamente metade do programa foi sobre o marco temporal. E foi muito interessante, acho que Breno foi muito vivo nas interpelações. Ele está de parabéns, não, excelente jornalista. O que ficou mais claro, né? O valor do programa dele é na primeira entrevista da semana, né? Do Gregório, né? Aí foi uma maravilha, prazeroso ver, né? Duas pessoas inteligentes conversando sobre o Brasil. Agora esse Rafael Machado é um pilantra. E eu acredito que esse anticapitalismo dele é fake. Como o Breno expôs muito bem, na hora que falou, olha, você está defendendo o marco temporal? Isso é uma demanda do agronegócio. O que tem de anticapitalista nisso? Né? Pois é, o Breno expôs. Acho que tô de bem de volta. Aprovo a decisão dele de botar esse menino para falar, porque ele se enrolou todo. Tá? Vamos começar pelo pior momento da entrevista, quando ele assume que ele é um caça-like que só faz coisa para aparecer. Bom dia.
Hoje é 21 de setembro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Pois é, e hoje aqui para mim é 22 de setembro, dia seguinte, quando eu pude baixar o vídeo do Breno. Espero que ele não se incomode. Foi para contribuir com essa ideia de expor e ridicularizar essa figura. E é isso, e eu trabalho o meu canal, né, que não tem nem nome, nem é um canal do YouTube, tá preocupado com meio ambiente e direitos indígenas, né? Então eu vou focar nesse aspecto da entrevista, mas antes eu quero mostrar um pouquinho da introdução que o Breno fez, que eu acho que ficou muito boa. Reivindicando simbologias e valores de diversos movimentos nacionalistas, incluindo o fascismo. Então, o Breno foi muito claro ao dizer que essa filosofia que eles abraçam, esse dunguinismo, reivindica simbologias e valores do fascismo. E quando começa a entrevista, o tal Machado, ele não nega isso, né? Então tá, então quando vierem, quando eu for dizer que tal filosofia é fascista, né? Especificamente de quem? De Aldo Rebelo, no seu ataque aos povos indígenas, aos direitos indígenas, como fica claro também Rafael Machado na sua defesa do marco temporal, não venham dizer que eu estou chamando de fascista só porque a gente chama de fascista tudo aquilo que a gente não gosta. Não é. São os próprios membros do movimento que assumem que o movimento tem aspectos fascistas. Essa organização buscava fundir ao patriotismo russo também referências do tempo soviético. No caso também nosso, também há elementos de patriotismo, mas é um patriotismo mequetrefe, falso, fake, caça-like, que nem a publicação dele negando o Holocausto, né? Dizendo que o livro de Anne Frank é uma obra de ficção. É tudo falso, é tudo fake, né? Então, o patriotismo é fake, o anticapitalismo é fake, né? O que sobra? É o fascismo. Com a quarta teoria política, talvez seu livro mais famoso. Vocês sabem que o livro mais famoso do Aldo Rebelo é Quinto Movimento, né? Então o Dugin faz a quarta teoria. Aí Aldo Rebelo faz o Quinto Movimento. Ninguém me convence que uma coisa não é ligada à outra, né? É claro que você vai entender quais são as três teorias de Dugin anteriores, né? É o marxismo, o fascismo e o liberalismo, né? Essa aí seria a quarta teoria, né? Agora o quinto movimento de Aldo Rebelo também. O único movimento que eu vejo de Aldo Rebelo é o ataque às terras indígenas. E as ONGs, né? Que é essa coisa mística. Por que você não faz uma denúncia direito contra as ONGs, Aldo? Bem certinho assim, entra na justiça, processa a ONG em vez de ficar só falando bobagem. E o dunguinismo à brasileira também não é anticapitalista, também não tem nada de marxismo, né? Então é fascismo mesmo. Rafael, o grupo Nova Resistência e o dunguinismo são de esquerda ou de direita? Começou bem aí com a pergunta já. A gente entende que direita e esquerda são categorias posicionais que não seriam mais atuais. Olha aí, ó. Tem até meme para isso, né? Nem esquerda nem direita, é direita. Só que eu fui procurar o meme, né? E no Google eu encontrei muita gente defendendo essa coisa de nem esquerda nem direita. Então vocês veem como esse Rafael ele é potencialmente perigoso, porque é o que o povo quer ouvir, nem esquerda nem direita. O problema é que o nem direita, o que o nem esquerda, olha o meme aí, olha a Barbie, não é nem de esquerda nem de direita. O problema é que o nem direita é fake, né? Na verdade, é direita sim, porque o anticapitalismo é inventado, é fictício. Eles estão junto com o agro, não tem nada de anticapitalista. E vocês vão ver o quão ridícula é a argumentação dele para se dizer anticapitalista. A gente coloca como sendo uma contradição entre o que se pode entender como soberanismo, como sendo patriotismo ou algo nesse sentido, frente a uma ideia de globalismo, de cosmopolitismo ou de liberalismo, né, nesse sentido aí,
contemporâneo e pós-moderno. Ele fala em soberanismo, mas mais tarde, quando ele vai dizer que o marco temporal é um problema para a soberania nacional, e Breno enfatiza muito essa pergunta, ele não consegue responder. A única resposta é que são as ONGs que estão ligadas à terra indígena. É um mito. Você vai andar aí pelas terras indígenas, você vai ver muito garimpeiro, um bocado de índio, e talvez, se você der sorte, você vai encontrar alguém de uma ONG passando num barco, subindo para fazer uma reunião lá em cima. A presença das ONGs nas terras indígenas é insignificante, praticamente. O Nova Resistência e o duguinismo são favoráveis ou contrários ao capitalismo? Anticapitalista. Mentira, né? Como o Breno vai deixar bem claro depois, anticapitalista. Senão não estava defendendo a abertura das terras indígenas para mineração. A coisa mais capitalista que existe no mundo é a mineração ali, destruindo tudo, até o seio da terra. E a coisa mais anticapitalista que eu conheço são as sociedades indígenas, ali onde a floresta é o seu supermercado, como diz meu amigo Beptoti. E esse cara defende a invasão, a destruição, a disrupção das terras indígenas. Tem nada de anticapitalista, é mentira. Você vê a forma como ele fala? Anticapitalista. Totalmente fake. Então, mas de forma objetiva, colocar o que a Nova Resistência e o duguinismo defendem para colocar no lugar do capitalismo. A gente vai falar pela Nova Resistência mais especificamente, e aí depois eu posso dar alguns comentários em relação ao que o Dugin pensa. A Nova Resistência, de modo geral, ela entende como sendo a melhor maneira de abordar a economia num sentido prático, de modo geral, pelo cooperativismo, né? Ou seja, pela implementação de um socialismo autogestionário. Eu ia analisar só a segunda parte da entrevista, que ele fala do marco temporal, mas é impossível não perceber que as duas partes dialogam, né? E a primeira é onde ele apresenta a sua visão teórica, né, supostamente. E a segunda é onde essa visão é confrontada com a realidade. Então ele defende o que? Um cooperativismo socialista. Que eu saiba, ele está falando das sociedades indígenas, né? É um cooperativismo e é socialista, na medida que aquilo ali é de tudo. Só que quando chega na parte do cooperativismo socialista, o que ele defende mesmo, na verdade, na prática, no mundo real brasileiro, 2023, é a aprovação do marco temporal, que vai meter o capitalismo na forma de grandes mineradoras e ferrar com o socialismo indígena, né? O tradicionalismo, né? Ele não gosta tanto de tradicionalismo, mas tradicionalismo russo. Tradicionalismo, sei lá de onde, né? Dos índios não conta, né? Generalizado, com exceções. Mas isso não está nos textos do Dugin. Olha aí, parabéns pro Breno, olha só. Isso aqui é entrevista. Ele leu a coisa, ele sabe do que está falando. Agora, o Dugin interpreta o fascismo como sendo um fenômeno morto, né? Como sendo um fenômeno que, historicamente, só reemerge hoje em dia, por exemplo, na Ucrânia, como uma espécie de zumbi político. O fascismo tá morto, sim. Vai nessa. O fascismo tá morto que nem o Jason quando morre na primeira vez que tentam matar ele em qualquer filme. O fascismo está vivíssimo e florescendo no Brasil. Quem você acha que estuprou aquela indiazinha, a Guarani Kaiowá? Quem é que tacou fogo na casa da benzedeira indígena? Né? Quem matou a irmã Bernadette? Isso é o fascismo em ação. Ele pensa no termo, na ideia de grandes espaços. Grandes espaços que para ele vale na hora da Alemanha querer o seu espaço vital. Agora, na hora das terras indígenas, aí é ameaça à soberania nacional. Você mesmo teria publicado em uma rede social o seguinte comentário: o Diário de Anne Frank não passa de uma obra de ficção. E uma obra de ficção medíocre, para piorar. Você nega ou reinterpreta a existência do Holocausto? Seria uma obra de ficção, o Holocausto? Não, com certeza não. Essa postagem aí, evidentemente, foi uma brincadeira de mau gosto. Eu me arrependo dela, de ter feito esse tipo de postagem. O Twitter e as redes sociais possuem uma... Deixa eu só entender, me perdoe. Deixa eu entender. Qual o sentido dessa brincadeira?
Não, basicamente, a lógica das redes sociais, muitas vezes, é de caçar like, né? E eu estava fazendo ali uma postagem, basicamente, caça-like, uma postagem de mau gosto, obviamente, e que eu acho completamente sem sentido mesmo. Então pronto, acabou. Acabou com ele. Nesse ponto, o Breno destrói esse Rafael Machado, né? Ele já assumiu que ele é um caça-like, que faz até brincadeira de mau gosto para ganhar like. Então qualquer coisa que ele falar agora, daqui para frente, você não sabe se é brincadeira de mau gosto ou não, se é caça-like ou não. A Nova Resistência é contra ou a favor do marco temporal para as terras indígenas e quilombolas? Finalmente a parte que eu queria comentar, e já estamos com mais de 15 minutos de vídeo. Acho que o meu vídeo de comentários vai ficar mais longo que a própria entrevista original. Vocês devem ter reparado que eu estou meio suado. É porque enquanto eu estou ouvindo a entrevista, eu estou aqui cultivando meu jardim de bairro, de frente para o Rio Xingu. Aqui, olha. Aqui só tinha capim, né? Eu plantei várias flores, olha só, o cosmos, junto com a azinha. Olha que beleza, hein? Melhorando um pouco o aspecto da cidade de Altamira. Um maxarimbé, um pau preto, uma árvore bonita. Mamona eu mantenho. Mas o vídeo não é sobre o jardim, é sobre a entrevista, né? E qual é o ponto fundamental aqui? Esse ponto é engraçado, porque o Breno pergunta: você é a favor ou contra o marco temporal para as terras indígenas? Aí ele fala: sou contra, eu sou contra. Terras indígenas e quilombola, não, sou contra. Sou contra. E evidentemente ele é a favor do marco temporal. Mas ele se confundiu, né? Acho que o índio e o quilombola já puxou a palavra contra. De toda forma, isso mostra que ele... Na hora eu até pensei que era mais que toda a campanha dele contra a favor do marco temporal era mais uma trollada, mais uma brincadeira de mau gosto, como o comentário sobre Anne Frank. Mas depois eu vi que ele se confundiu mesmo, ele é a favor do marco temporal. E não podia ser diferente. De toda forma, isso mostra como ele está por fora da discussão. Ele é a favor porque ele está automaticamente alinhado com o pessoal do agro. A gente passa o dia inteiro escrevendo marco temporal não. Né? Se ele estivesse acompanhando isso, bastava ele pensar marco temporal sim. Mas não, se confundiu. Mas vamos lá. Contra. Contrário, sim. E o Breno ainda pergunta, e ele sim, contrário, sim, ele confirma 2 vezes. Eu imagino o que Breno Altman pensou nessa hora. Falou: porra, agora esse cara me surpreendeu. A gente tem uma visão um pouco diferente de alguns outros nacionalistas em relação a esse tema. A nossa visão não é de que não deveria haver quilombos ou não deveria haver terras indígenas. Isso também a gente tem vários textos que a gente já comentou sobre esse tema. A nossa interpretação em relação ao marco temporal é de que a maneira como ele é colocado potencialmente dessoberaniza determinados territórios brasileiros, tornando-os mais abertos, mais frágeis para um processo geral de desintegração nacional, de imperialismo, etc. Então vocês são favoráveis ao marco temporal? Ah, sim, nós somos favoráveis ao marco temporal, exatamente, Ah, sim, a gente é a favor do marco temporal, a gente é contra os índios. Possibilidade de manipulação tanto da causa indígena como da causa quilombola por potências imperialistas, por interesses capitalistas internacionais. Olha, isso aí é papo para boi dormir. Todo mundo sabe que os interesses capitalistas internacionais são a favor do marco temporal e a favor da abertura das terras indígenas para mineração. Porque as grandes mineradoras não são as ONGs, não. Grandes mineradoras são grupos capitalistas internacionais, aliás, em sua maioria canadense. E você não vê esse pessoal da Nova Resistência, nem Aldo Rebelo, falar um pio sobre mineradora canadense. Nunca, tá? Eles estão junto com esses grupos internacionais. Então, é um patriotismo de meia tigela. A única coisa que tem aí é o fascismo. Só que a gente entende que isso não tem sido feito em benefício nem dos indígenas,
nem dos negros quilombolas. Quer dizer que as terras indígenas e os territórios quilombolas não serviriam aos interesses dos indígenas e do quilombola, e sim das ONGs, né? É coisa de chapéu de alumínio, né? Olha só, é o discurso do Aldo Rebelo sem tirar nem pôr, né? Então, nova resistência, fascismo, nova resistência, Aldo Rebelo, né? Aldo Rebelo, fascismo. A gente entende que deve ser encontrado um meio pelo qual esses grupos tenham acesso a elementos, a modernidade técnica, tenham acesso àquilo que permite que eles não possam ficar nessa situação periclitante na qual eles têm estado ao longo dos últimos anos e décadas. Esse recorte temporal da situação periclitante é curioso, né? Porque ele fala nos últimos anos e décadas, logo. Passa logo de anos para décadas, para ninguém dizer que o problema é o que aconteceu no governo Bolsonaro, né? Então é um problema maior, né? Agora, são décadas, mas não são séculos, né? A situação periclitante vem de décadas. Quer dizer, o problema não é o modo tradicional indígena. Rafael, você no início da nossa entrevista situou a Nova Resistência como anticapitalista. Não te preocupa o fato de que o marco temporal do ponto de vista social seja defendido principalmente pelo agronegócio? Porque o agronegócio quer poder avançar sobre as terras indígenas e sobre as áreas de quilombola, exatamente porque no Brasil a agropecuária ainda é fundamentalmente extensiva. Como é que é possível ser anticapitalista e ficar ao lado do agronegócio numa questão tão importante como o marco temporal? Em relação a esse tema, a gente não acha que basicamente todas essas terras deveriam ser, se não ficassem como reservas indígenas, se deveria permitir que fossem expropriadas e apropriadas pelo agronegócio. Eu acho que isso tem que ser visto com bem mais cautela. Não, aqueles territórios não vão ser terras indígenas, nem vão ser para o agronegócio. Vai ser para quem, então? Para o porco do mato? Vai ser a cutia que vai gerir o espaço? Né? Ele está enrolando, basicamente. Não, o Breno fez uma pergunta excelente, ele se enrola, e eu estou aqui só para enfatizar como ele é ridículo e desonesto intelectualmente. Porque todo mundo sabe que ou a terra vai para o índio, ou a terra é pega pelo agro. Porque o agro já está pegando, inclusive a terra que já está dentro do território do índio. Né? Então dizer que não é para um nem para outro é o mesmo nível de honestidade quando ele diz que não é esquerda nem direita. O que tem a ver o marco temporal com a defesa da soberania? Eu não entendi esse vínculo que você fez. Você cria, basicamente, nações dentro do Estado brasileiro que criam as condições... Reservas indígenas são nações? Em alguns casos, inclusive, são interpretadas como sendo nações, né? Nações indígenas. Só se for no mesmo sentido que a gente fala nação rubro-negra, né? Para os torcedores do Flamengo. Isso não existe na Constituição brasileira, nem nenhuma não existe. Ótimo que não exista na Constituição brasileira, mas as normas jurídicas evoluem, né? E a coisa, todo esse conjunto... Mas alguém propõe considerar uma nação autônoma? Eu não conheço isso. Mas as coisas se desenvolvem, a gente tem que... É um medo seu, problema. Não é que esteja acontecendo, é um receio seu. É uma tendência, a gente tem que entender que o Brasil... por razões aí geográficas do destino, a gente está no espaço americano. Tá. Aí que entra. É o anti-atlanticismo, né? Anti-americanismo, anti-Europa Ocidental, né? No entorno do Atlântico. Né? E por isso os índios não vão ter direito às suas terras. Ridículo, né? É aí que Aldo Rebelo se junta também. Ainda mais, né? Essa filosofia. E é por aí que dá para pegar muita gente de esquerda, viu? Porque tem muito esquerdista besta que basta ver um pensamento anti-americanista que já se apaixona. E esse aqui é o perigo dessa filosofia fascista da Nova Resistência. Esses elementos, muitas vezes financiados a partir de ONGs estadunidenses, promovendo uma lógica de sectarismo, de divisionismo do Brasil. Pois é, o
O neofascismo da Nova Resistência se apoia nessa ideia das ONGs, né? Tudo são as ONGs. Eu, quando faço a defesa dos povos indígenas, eles ficam botando aquele meme do Jorge Soros, perguntando se o dinheiro já caiu. Eles atacam o Instituto Socioambiental, atacam tudo, né? É tudo as ONGs. É o mesmo papel que os banqueiros faziam para Hitler ali na Alemanha, no pré-guerra. Com um elemento comum do antijudaísmo, né? Porque Jorge Soros é judeu e então, aí, ó, tá ligado. Tá tudo ligado. Não tem nada de novo nesse fascismo. Por exemplo, para uma população menor que 1%. Tem gente que fala em demarcar até 30% do território brasileiro. Não me parece que isso seja viável. Isso estaria associado à defesa do meio ambiente. Isso não é só uma questão indígena, é uma questão de proteção do habitat dos povos indígenas que coincide, em boa medida, com a proteção da floresta amazônica. Isso tem uma questão ambiental envolvida. Pronto, perfeito. Alguém, por favor, traga um prêmio de jornalismo para o Breno Altman, porque ele falou tudo. Muito bom. Com certeza, mas é prerrogativa do Estado fazer essa proteção ambiental. A gente dá uma importância... A inexistência do marco temporal retira essa prerrogativa do Estado. O Estado continua decidindo se aquelas reivindicações indígenas ou quilombolas serão ou não aceitas. O problema é o seguinte, o Estado perde poder na capacidade de, inclusive, fazer o que a China faz, que é explorar determinada região, compensando isso de outras maneiras. Sim, o Estado perde um pouco da capacidade de fazer o que a China faz, né? Quem sabe um pouco do que acontece com a China sabe da história de Três Gargantas, né? Que passaram o rodo ali tirando as comunidades. E o Estado brasileiro, sem a lei do marco temporal, teria mais dificuldade de passar o rodo nas comunidades indígenas. Mas a gente quer ser uma China que passa o rodo nos povos indígenas? A nossa pretensão é ser uma China ou ser um país ambientalmente saudável, socialmente democrático? E nós tivemos também uma pergunta, que eu não entendi bem a pergunta, mas vou passar para você, do Judes. Peço para a produção colocar na tela, porque essa não está na minha relação de perguntas. Pergunta para o Machado quem era Alberic, se ele frequentava o Storm Front. É a pergunta do Judes. Então... Pois eu também não entendi a pergunta, mas o Judes é meu amigo no Twitter, e eu fiquei sabendo, inclusive, dessa situação toda aí através dele. Eu sou novo nessa discussão de caça-fascismos. Eu estou mais na discussão de caça-perseguidores indígenas, e eu percebi que os dois assuntos são relacionados, por isso que eu me interessei por esses movimentos de jovens fascistas. E tanto o Judes quanto a Letícia Bicicleta são muito entendidos do assunto. Então vamos dar uma olhada na pergunta do Judes, na resposta do Machado e depois na tréplica que o Judes botou no Twitter. Você fique à vontade para responder as questões. Houve muitos comentários, mas as questões você... Começando de trás para frente, mais ou menos, eu não sei quem era Alberic e eu nunca frequentei Stormfront, nem tive nenhum tipo de perfil no Stormfront. Isso aí é uma coisa que o pessoal antifa e neonazista também inventou, coisa do tipo. Como quem não gosta da NR ou de mim acredita em qualquer coisa que falem de negativo sobre mim, então tem gente que acredita, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então o Judes escreveu o seguinte: assisti a entrevista de Rafael Machado, líder dos neofascistas da Nova Resistência, ao Breno Altman. E ele respondeu ao meu comentário que não sabe quem é Alberic e que nunca frequentou o fórum neonazista do Stormfront. Será mesmo? Nos próximos tweets eu provo que ele mentiu. Em podcast de nazis peruanos, Rafael Machado confirmou ser o Alberic e que era o dono de um grupo no Orkut chamado Orgulho Branco. E então o Judes reproduz o vídeo a seguir. País del mundo. Bueno, pero en nuestro caso específico hubo una ventaja que es que hace años, desde muy antes de Nueva Resistencia, yo ya tenía una militancia.
Entonces yo ya era conocido por varios camaradas. Bueno, desde creo que 2008 o 2007, yo ya lideraba un grupo en Orkut, un grupo de discusión, que era de orientación, podríamos decir, de tercera posición, de la tercera teoría política. En verdad, era un grupo que poseía un bait, como dicen los americanos. Entonces, parecía que era de un tema, pero cuando, bueno, el nombre del grupo de Orkut era Orgulho Blanco. Ah! O nome do grupo do Orkut era Orgulho Branco, era um bait. Que nem a zoeira, que nem negar o Holocausto, dizendo que o Diário de Anne Frank é uma obra de ficção, era um caça-like. Então ele está assumindo que ele é uma farsa mesmo. Quer dizer, ele é um fascista, mas quando ele é confrontado com o seu fascismo, ele diz, foi mal, tava doidão, né? Não, isso aqui é caça-like, né? Aí o Judas continua, né? Por fim, Breno Altman foi muito competente na condução da entrevista, eu também acho que foi excelente, embora eu continue achando problemático dar palco para um propagandista, mesmo que para emparedá-lo. Não esqueçamos do Bolsonaro no CQC emergindo como figura. Dito isso, está provado que Machado mente e que é facho, sim. Olha, realmente, o Júlio está certo, está provado que ele mente e que é facho, sim. Pensando bem, depois de fazer uma análise mais detalhada dessa entrevista, eu tô com o Breno Altman. Eu acho que valeu a pena. Essa ideologia da nova resistência, ela já está espalhada o suficiente, ela já está espalhada, ela já está impregnada em vários setores da esquerda. Tem aí Aldo Rebelo se valendo aí loucamente disso, espalhando a palavra do dunguinismo pelo Brasil, e a gente fica com medo de chamar de fascista, porque será que é? Será que não é? Não, tá aí. Quem tiver alguma dúvida, veja Ópera Mundi, Breno Altman, entrevistando com brilhantismo esse rapaz ignorante, desonesto. Ignorante no sentido de que é ignorante mesmo, né? Não é porque ele leu não sei quantos livros aí de um dunguinismo, de uma ideologia maluca, e tá traduzindo um livro que ele deixa de ser ignorante. E que é um fascista e que admite que não passa de um caça-like. É isso aí. Valeu. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.